Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? E o objetivo aqui hoje eu amanheci animado, com vontade de falar com vocês e vamos trabalhar um assunto interessante. Eu gosto de falar a empresários, empreendedores, gosto também de falar a todos aqueles que, como empresário ou como colaborador, mas são motivados, trabalham, são dedicados, são sonhadores e ajudam esse país a avançar. É por vocês que nós chegamos até onde chegamos. Os avanços, sem dúvida, os ganhos, são muitos, principalmente aí nas últimas 3, 4 décadas, ok? E isso nós devemos ao esforço, ao empenho do empresariado, do colaborador, do homem trabalhador. Agora, nós estamos vivendo um momento difícil. Antes de falarmos um pouquinho disso, vou me apresentar, eu sou Adilson Geltner. Nós já estamos dando a nossa colaboração, falando ao empresário, ao empreendedor e também ao colaborador já há muito tempo nas redes sociais, e vocês vão encontrar muitos vídeos nossos com esse assunto. Mas há aqueles que não nos conhecem e sempre haverá aqueles que pela primeira vez nos ouvirão, assistirão um vídeo nosso. Muito prazer, é uma satisfação. O nosso intuito aqui é contribuir para que, como cidade, como estado, como país, sigamos avançando, crescendo rumo ao desenvolvimento. Portanto, nessa ideia, eu falo a empreendedores, a empresários e todos aqueles que ainda não estão na ativa, mas dentro existe uma força que certamente fará em algum momento de você um empreendedor, ok? Eu também sou criador do curso que te ensina a vender para o governo, que eu chamo de o maior comprador da cidade, do estado, do país, ok? Vamos lá, meus amigos. Eu quero falar de um assunto hoje que é uma realidade, porém passa muito despercebido por muitos. Eu quero falar da duplicidade. O que é isso, Adilson? Isso é uma regra da natureza, do Criador. Vou explicar. Veja só, o dia é composto por duas partes. Uma parte clara, que nós chamamos dia, e uma parte escura, que nós chamamos noite. Porém, essas duas partes, elas formam um dia, um período de 24 horas. Então, nós temos a parte escura e a parte clara. Se nós formos para muitos outros exemplos, vou citar alguns muito rapidamente, mas imagina, existe o perto e o longe, o alto e o baixo, o pesado e o leve, o gordo e o magro, o grande e o pequeno, e assim por diante. Existe também o inverno e o verão. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa questão. Imagine que você esteja em uma região aonde é verão. Aqueles que vivem em regiões que o verão é muito quente. Então, quando estão no verão, a gente não se dá conta de que em algum lugar do mundo está frio. A gente vive aquela realidade ali do calor, do excesso de suor
e tal, aquela situação, mas a gente esquece que em um outro lugar está frio, muito frio, às vezes pode estar geando. Em alguns lugares, aonde está seco, até por causa da estação, num período mais seco, em outro lugar do mundo, pode ser, e certamente, está chuvoso. Percebe que a regra não é única. Há sempre os dois lados da moeda. Até se formou um ditado sobre essa questão. Há sempre os dois lados. Eu, esses dias, fazendo uma palestra, me veio a ideia e eu levei um papel, uma folha de ofício com o número 9, que poderia ser um 9 e numa situação invertida era um 6. Percebe que sempre há duas visões, dois lados, duas realidades. Depois desses exemplos, nós vamos estar então entrando diretamente no assunto que eu quero falar hoje a você. Depois de fazermos essa introdução e fazermos esse raciocínio, usando esses exemplos, eu quero entrar num assunto especificamente para você, empresário e empreendedor. É o seguinte: nós estamos dentro de uma crise geral, vamos dizer assim. Uma crise cuja motivação nós desconhecemos, ela é uma força externa, vamos dizer assim. Não foi você, não foi um erro seu, uma ação sua que provocou essa dificuldade, ok? Portanto, a crise é real. A crise que nós estamos falando, obviamente, é essa crise sanitária, a pandemia. Veja só, qual é o raciocínio? Obviamente, com muita certeza, nós podemos afirmar que há uma multidão passando aperto. Se não passando aperto, porém com as suas vendas reduzidas, com o seu faturamento reduzido, e não é exagero afirmar que muitos não conseguiram resistir a essa tempestade e faliram, fecharam as suas portas. Agora, eu quero te falar, afirmar para você que é possível vender mais, é possível aumentar vendas, aumentar o faturamento, crescer, mesmo na crise. E eu quero também afirmar para você que há empresas, há empresários e empreendedores que estão conseguindo essa façanha: expandir, crescer, aumentar faturamento, vender mais, exatamente na crise. Como assim, Adilson? Qual é o segredo? O que aconteceu? É aquela regra: há sempre os dois lados. Nunca nesse mundo vai estar bom para todos e nem ruim para todos. Mesmo na guerra, nunca vai estar ruim para todos. Alguém vai vencer. É um jogo, é como se fosse uma partida de futebol. Há sempre aquele que está vencendo, há sempre um campeão, ok? Então vamos focar nisso. Embora nós temos certeza que empresas faliram, que demissões aconteceram,
que as vendas despencaram, que o faturamento despencou, que muitos endividaram. Porém, eu posso afirmar, há alguns que estão crescendo, há alguns que o ganho aumentou o faturamento, há alguns que se tornaram, apareceram novos milionários dentro da crise. Caramba, cara, que situação! É aquela situação. Em algum lugar está chovendo, enquanto que no outro está seco. E aí, eu não sei se você já teve a oportunidade, eu já vi isso acontecer literalmente. A chuva cair exatamente até aqui. E aí você dá um passo e você está fora da chuva. Essa é uma regra, gente. Qual é o ganho? Qual é a mensagem que nós vamos tirar desse assunto hoje? Ora, vou dar mais um exemplo. A mesma água que endurece o ovo amolece a batata. Percebe que a diferença não está na água. A diferença está na natureza, tanto do ovo quanto da batata. Então, meus queridos, empreendedores, empresários desse país que nós amamos, percebe que a crise é uma realidade. A guerra é uma realidade. A geada acontece, as tempestades acontecem. Mas o sol também nasce todas as manhãs. Em algum lugar, a situação é diferente. Ok? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos entender isso. E, com essa certeza de que nunca vai estar ruim para todo mundo, nós temos que procurar estar do lado que está vencendo. Como fazer isso? Inteligência, visão, estratégia, conhecimento. Ok? Vamos entrar então especificamente no mundo das vendas. O empreendedor, o comerciante, o empresário, ele vive disso, de vendas. Precisa faturar, porque é no giro da sua mercadoria, é no movimento que você vai colhendo o seu lucro, um pouquinho por pouquinho. É aquele ditado, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então, cada vez que você vende uma caixa de fósforo ou uma cartelinha de Sonrisal, algo pequeno, algo barato, mas é o giro que faz a diferença. Nesse momento da crise, o poder de compra das pessoas diminuiu, as empresas, de forma geral, tiveram restrições, menos horas trabalhadas e menos negócios, menos movimento, menos giro. Obviamente, nós temos aí então uma queda no faturamento. Isso é uma parte do jogo. Há outros que estão superando, estão vencendo e já se posicionaram do lado que está ganhando. Veja só, eu disse inicialmente que eu ensino, eu te mostro o caminho para conquistar um cliente, que é o setor público, que ele não para de comprar. E aí eu tenho uma notícia para você. De todas as empresas, de 100% das empresas do nosso país, 90% não vendem para o setor público. Apenas 10%
E desses 10%, apenas 3% se especializaram em vender para esse cliente. 7% vendem tanto para o setor público quanto para o setor privado. E 90% só para o setor privado. O que eu quero dizer com isso? É que existe tanto dinheiro em jogo. A oportunidade é uma coisa tão grande, tão gigantesca, que nós estamos falando em trilhões. O volume de compras do setor público é algo que não cabe na sua calculadora. Exatamente assim. Sabe essas calculadoras comuns? Você não vai conseguir colocar nela, no visor dela, tantos dígitos que formam a realidade do montante, do volume de dinheiro que esse cliente compra. E compra fora e dentro da crise. Para ele não importa se está verão, se está inverno, se está chovendo ou se está estiado. Para esse setor, não importa se nós estamos em março ou se nós estamos lá em outubro, novembro. Não importa. Esse setor compra todo dia. Qual ser humano, por mais capacitado que seja, poderia nesse momento nos dar uma resposta de quanto o setor público comprou ontem, ou comprou anteontem, ou comprará hoje, ou amanhã, ou semana que vem? O volume é gigantesco. Aí na sua cidade, a prefeitura, ela tem um volume de compra que você talvez desconhece e que com certeza 99,9% das pessoas desconhece o tamanho, o volume de compra, a quantidade, quais os produtos que ela compra, obras, serviços. É algo que a gente não para pensar. Quando nós levamos isso para quase 6 mil municípios do nosso país, quando nós pensamos nos 27 estados, mais o Distrito Federal, e quando nós incluirmos nesse montante a União, o governo federal com seus ministérios, eu falei até agora do Executivo, quando eu incluí o Legislativo, com as suas assembleias estaduais, câmaras de vereadores, Senado e assim por diante, Câmara dos Deputados, quando eu expandir isso um pouco mais para as estatais, quando eu levar isso para o judiciário, né, os bancos que compram todos através do processo licitatório, você não imagina o montante disso. Mas tem gente, tem empresa aí na sua cidade e em todos os lugares do país. Alguém está alimentando essa máquina, alguém está fornecendo para esse comprador que é gigante, que é disparadamente o maior comprador de cada país.
E quem está vendendo para esse cliente, com certeza, eu afirmo, está em situação bem melhor. Está anos-luz à frente daquele que está focado ou vendendo só para o setor privado. Percebe? A crise não pegou todo mundo. Eu tenho aqui um amigo, eu estou no interior do Espírito Santo. E aqui nós somos famosos, nós somos, não sei se hoje exatamente, mas a região, a nossa cidade já foi considerada o maior produtor de café Conilon do mundo. Não sei qual é o posto que ocupa hoje, mas é um grande produtor de café Conilon. E aí, nós tivemos aqui um período de crise hídrica. As lavouras, muitas delas, uma grande maioria, se perdeu. Mas em algum lugar do mundo tinha alguém produzindo café. Nós estávamos na crise, eles não. O que eu quero deixar claro é que nunca vai estar igual para todos. Sempre vai ter aquele que está em situação melhor do que o outro. E como que consegue isso? Obviamente, os fatores externos, aqueles que não são provocados por nós, aqueles que fogem do nosso controle, influenciam, claro, obviamente. Mas eu quero afirmar para você que nós, seres humanos, pessoas, nós somos dotados de uma inteligência, de uma capacidade que nos diferencia do restante da criação. Por exemplo, dos animais, que são irracionais. Nós não. Nós somos capazes de encontrar a solução. Nós somos capazes de superar crises. Nós somos capazes de criar algo que não existe. Como, por exemplo, diante de uma situação difícil, tem pessoas que conseguem ver algum ponto de luz, conseguem tirar, como alguns dizem, né, água da pedra. Essa capacidade de superação foi dado a nós, pessoas. Portanto, você pode estar do lado que está vencendo. Você não precisa abaixar a cabeça, se dar por vencido e desistir. Talvez eu esteja falando exatamente para você que precisou fechar a sua empresa, que não deu conta de cumprir com os seus compromissos, tanto com fornecedores, quanto com os seus colaboradores, com os impostos que são pagos aos governos municipal, estadual e federal. Talvez você tinha que pagar aluguel. Talvez você que está me ouvindo está pensando aí, o que é isso que esse cara está falando? A situação que eu estou vivendo é exatamente o contrário. Eu fui pego pela crise. E eu quero te falar, a esperança. Eu quero te falar que se não está dando certo, muda de rumo. Há alguém que certa vez disse o seguinte: se tiver um caminho, eu vou por ele.
Se não tiver, eu faço o caminho, mas eu vou. Levanta a sua cabeça. Eu estou te apresentando uma oportunidade. Não precisa parar. Vender para o setor privado, vender para o cidadão, para a família, para o consumidor, que eu chamo de setor 1, né? De consumidor, de comprador tradicional, sempre foi um bom negócio, porque para esse comprador a gente tem diversas estratégias, porque ele é emotivo, e a gente consegue estratégias para vender para ele. E não precisa parar de vender para ele. Mas se nesse momento esse comprador perdeu o poder de compra e o seu negócio foi prejudicado em função dessas dificuldades da crise, eu te apresento um cliente, um comprador que está aí na sua cidade, que está no seu estado, está no seu país, está em todo lugar e compra volumes nessa proporção que eu já apresentei aqui para você um pouco mais atrás nesse vídeo. Então, o que fazer para conquistar esse cliente? Para vender para o setor público? A primeira coisa, reaja. Dê um passo. Se você está indo numa direção que não está dando certo, vamos mudar o foco. Vem comigo, eu vou te ajudar. Tem muitos vídeos aí no meu canal, você pode estar ouvindo, mas em algum momento eu disponibilizo uma oportunidade para você aprender todas essas regras do jogo, e nós estamos aqui para pegar na sua mão, seguir com você por esse caminho que vai te ajudar a vender mais, a vender muito, a faturar alto, mesmo na crise. Como? Vendendo para o setor público. Ah, detalhe, de forma lícita, de forma honesta, jogando o jogo do trabalhador. E aí então nós temos muito a contribuir, te fazendo entender as regras desse jogo, te mostrando qual é o caminho, o que precisa fazer tanto o vendedor para ganhar essa parada, e te mostrando também quais são as regras do comprador, para que você compreenda esse funcionamento, essas engrenagens, todas as etapas, e você então saia da situação que está e possa ser alguém que esteja do lado do vencedor. Sempre vai ter na Terra o perdedor e o vencedor, o forte e o fraco, o grande e o pequeno, o longe e o alto, o longe e o perto, o verão e o inverno. Mas isso depende de você. Tem um amigo meu que ele diz assim: Adilson, se você tiver foco e se destinar, se empenhar e viver isso, até diamante você encontra. Se você realmente procurar, até diamante você encontra. Há alguém que diz que aqui nessa terra só não tem jeito para a morte. Mas eu vou finalizar com uma pequena história, para você entender que tudo isso que eu falei para você aqui hoje tem sentido, e que vencer ou perder
é a sua decisão. Ok? Vamos à história. Conta-se que em um determinado lugar do mundo havia um rei e entre os seus súditos, os seus servidores, tinha ali alguém que já servia aquele rei há muitos anos. Um bom servo, caprichoso, obediente, útil por muito tempo. Mas num determinado dia, ele errou. Cometeu um erro grave. E esse erro, segundo o rei, era passivo de morte. E o rei então decidiu que aquele servidor, aquele servo deveria morrer. Percebe? Os erros têm consequências, mas os acertos também. E nós precisamos focar nos acertos. O que aquele servo, sabendo que ia morrer, fez? Ele bolou um plano, ele teve uma estratégia, ele reagiu, ele não aceitou a derrota. Então ele fez o seguinte: foi até o rei e pediu ao rei que, pelos anos que ele vinha servindo ao rei, que se o rei poderia dar a ele uma chance de escolher a forma como ele morreria. O rei achou justo e disse: pode escolher. E ele então disse o seguinte: ora, rei, eu sei que eu errei e realmente eu mereço a morte. Mas, se o senhor me permitiu escolher a forma como eu vou morrer, eu escolho morrer de velhice. Percebeu a estratégia? Percebeu como foi possível mudar toda uma realidade? Do fundo do poço era um caos, parecia não haver solução. O cérebro, há um outro amigo meu que diz o seguinte: a massa cinzenta tem que funcionar. Foca na solução. Gasta sua energia em buscar um caminho. E para esse momento das vendas, o caminho hoje, a estratégia é vender para quem continua comprando, independente do dia, do mês, da crise, de chuva, de sol, de verão ou inverno. Se você gostou desse assunto, nos siga nas redes sociais. Deixe seus comentários, suas dúvidas, uma pergunta, qualquer questionamento, e nós vamos estar fazendo todo o esforço, a dedicação da nossa parte em estar buscando tirar as suas dúvidas, te dar um pouco mais de informação, e nós fazemos isso através desses vídeos. Portanto, nos siga aí nas redes sociais, deixe seus comentários sempre. Forte abraço, até a próxima. Vamos juntos fazer parte daqueles que estão vencendo, mesmo na crise.